Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Na última aula, a gente viu uma revisão Bom de. dia, professor, tudo certo? Na última aula, a gente viu uma revisão de derivadas e ficou para gente assistir lá do roteiro de estudos, capítulo 1 e 2. Aí seria a regra da cadeia e um pouco de derivadas, derivada implícita, derivada da função inversa, um pouco mais de regra da cadeia, terminando em derivadas de funções trigonométricas inversas. Que vocês sentiram dificuldade? Querem que eu faça novamente com vocês? O que vocês acharam do material? Aí pode falar, pessoal, não precisa ficar com vergonha, não. Derivação implícita. O Felipe falou derivação implícita. Vamos pegar esses exemplos que foram feitos nas videoaulas e refazê-los. Vou pegar a função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e o y maior do que zero. Isso aqui é o que? É a parte superior da circunferência de raio 1. Então, é a parte superior da circunferência de raio 1 centrada na origem. Que eu posso reescrever? Eu posso escrever o y, na verdade, é um y de x, então ficaria x ao quadrado mais y de x ao quadrado igual a 1. Eu posso derivar. Se eu derivar, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y de x ao quadrado é como se fosse um u elevado a x, então fica 2u é o y de x vezes a derivada do que está aqui dentro. Então fica vezes y' de x igual derivada de 1, 1 é constante, dá zero. Eu quero isolar o y' de x, então eu pego esse aqui, o 2x, e passo lá para o outro lado. Então fica 2y de x vezes y' de x igual a menos 2x. Novamente, eu quero isolar o y' de x. Eu pego esses dois e passo para o outro lado. Está multiplicando o y', passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então fica y' de x igual a menos 2x sobre 2 y de x. Posso simplificar o 2 com 2, fica menos x sobre y de x. Aqui geralmente a gente coloca centralizado o traço da fração com a escrita. Se eu quiser escrever de uma forma mais simplificada, eu posso escrever y' é menos x sobre y. Tranquilo? Alguma dúvida?
conseguiram entender um pouco melhor do que com a videoaula. Vamos para o próximo exemplo. Calcule a derivada de y igual e elevado a x, sabendo que... Calcule a derivada de y igual a e elevado a x, sabendo que a derivada do ln de x é 1 sobre x. E agora, o que a gente sabe? Deixa eu ver. Eu sei que o ln de e elevado a x é x. Todo mundo concorda com isto? Derivada ln de e elevado a x é x. Se eu derivar isto, vai ficar o quê? Derivada do ln aplicado no e elevado a x vezes a derivada de e elevado a x igual a 1. Derivada do ln é 1 sobre, então, derivada do ln aplicado no e elevado a x fica 1 sobre e elevado a x vezes a derivada do e elevado a x igual a 1, né? Aqui já está derivado. Eu posso passar esse e elevado a x para o outro lado, ele está dividindo, passo multiplicando. Então, fica e elevado a x' é e elevado a x. Então, a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Lembrando que aqui a gente não precisou saber que a derivada do e elevado a x era o próprio e elevado a x. A gente só admitiu que a derivada do ln de x era 1 sobre x. Derivou implicitamente essa equação ln de e elevado a x igual a x. E chegou que a derivada da exponencial é ela própria. Então, agora eu vou derivar implicitamente y igual a y de x, onde y é dado implicitamente por... Deixa eu copiar aqui. Y ao cubo mais x y quadrado mais seno de xy é e elevado a x mais y. Novamente, se quiserem reescrever y igual a y de x, ou até se eu quiser escrever y igual a f de x, o que vai ter? Vai ficar f de x ao cubo, no lugar do y ao cubo, mais x vezes f de x ao quadrado, mais seno de x vezes f de x, vai ficar igual a e elevado a x mais f de x. O que eu faço? Eu pego e derivo todo mundo. Derivando, temos f de x ao cubo. Quando eu derivo f de x ao cubo, fica o quê? Fica 3 f de x ao quadrado, que é a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro. Então, vezes
f' de x. Agora, eu tenho x aqui e x aqui. Eu preciso aplicar a regra do produto. Então, derivada do primeiro, derivada de x é 1, x vezes f de x ao quadrado, mais x vezes a derivada de f ao quadrado. A derivada da f ao quadrado é 2f de x vezes a f' de x. Mais. Agora eu tenho uma regra da cadeia e uma regra do produto dentro do seno. Então, derivada do seno é cosseno de x vezes f de x vezes a derivada do que está dentro do seno. Derivada de x vezes f. Regra do produto. Derivada de x é 1 vezes f mais x vezes f' de x. Acho que aqui ficou um pouco grande. Eu vou jogar já na linha de baixo. Então, a gente derivou até aqui o seno, falta depois de igual. Eu tenho a exponencial, de novo, regra da cadeia, derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente. Derivada de x mais f de x fica 1 mais f' de x. Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. É um pouco grande mesmo, mas é isto. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar aqui, aplicar a distributiva, e nesse termo também aplicar a distributiva, para depois conseguir isolar todo mundo que tem f' do lado esquerdo e quem não tem f' do lado direito. Que a gente vai reescrevendo 3 f de x ao quadrado vezes f' de x mais f de x ao quadrado mais 2x f de x vezes f' de x mais, agora eu já posso aplicar a distributiva. Então, fica f de x vezes cosseno de x vezes f de x mais x f' de x vezes cosseno de x vezes f de x. Isso aqui é igual. Eu aplico a distributiva aqui também, depois do igual. Então, fica exponencial de x mais f de x mais f' de x exponencial de x mais f de x. Se eu estivesse escrevendo somente y no lugar do f' de x, ficaria um pouco mais fácil de escrever, mas eu estou carregando f de x porque eu acho que fica mais fácil no início visualizar essa derivação.
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar todo mundo que tem F', aqui tem F', tem F', tem F' e tem F'. Todo mundo que tem F', eu vou colocar do lado esquerdo. Então, 3 f de x ao quadrado vezes f' de x. Esse aqui não tem f', esse já tem, mais 2x f de x vezes f' de x. Esse termo aqui não tem f', o próximo tem, mais x f' de x vezes o cosseno de x vezes f de x. Esse termo não tem f', esse tem. Ele está do lado direito da igualdade, eu passo para o lado esquerdo, troco o sinal. Menos f' de x vezes e elevado a x mais f de x. É igual. Agora, todo mundo que não tinha f', eu passo para o lado direito. Então, eu vou ter esse termo aqui, esse e esse. 3 termos. Estou passando para lá, vai todo mundo com sinal de menos. Menos f de x ao quadrado menos f de x vezes cosseno de x f de x. E esse último já está do lado direito, não tenho que trocar o sinal, mais exponencial de x mais f de x. Então, o que a gente faz agora? A gente pega, aqui tem f', tem f', tem f' e tem f'. Então, eu posso colocar o f' em evidência. Já que a minha ideia é isolar o f', eu coloco o f' em evidência, vezes quem? Vezes os outros termos. O primeiro fica 3f ao quadrado, 3f de x ao quadrado, mais 2x vezes f, 2x vezes f, mais x vezes o cosseno, x vezes o cosseno de x vezes f de x, menos e elevado a x mais f de x. Então, deixa eu até trocar a cor desse parênteses para ficar mais fácil de visualizar. Então, f' estava multiplicando todo mundo. E eu só copio esse termo que estava depois da igualdade. Então, menos f de x ao quadrado, menos f de x vezes cosseno de x vezes f de x, mais a exponencial de x mais f de x. Então, agora eu vou pegar e isolar o f' de x. Então, o que está multiplicando o f' de x, eu passo dividindo.
vai ficar que meu f' de x é quem? É o termo que estava depois do igual, menos f de x ao quadrado, menos f de x cosseno de x vezes f de x, mais e elevado a x mais f de x. Aí eu divido pelo que estava multiplicando f'. Então fica 3 f de x ao quadrado mais 2x vezes f de x mais x cosseno de x f de x menos e elevado a x mais f de x. Tá faltando colocar traço da divisão. Pronto. A gente alinha aqui o igual com a fração e fica isto. Então agora a gente vai tirar o f e vai colocar o y de volta. Então vai ficar y' de x é quem? Menos o f, vai ficar y ao quadrado, mais f de x fica y, cosseno de xy, mais e elevado a x mais y, dividido por 3 y ao quadrado, mais 2xy, mais x cosseno de xy. Então, meu y' é igual a essa fração. Aí, a ideia é essa. Para conseguir fazer os cálculos sem errar, é treinar. Não tem segredo, é muito treino mesmo. A ideia é treinar todo dia, que o cérebro vai acostumando aos poucos. É igual ir na academia levantar peso. Um dia você levanta um tanto, no outro dia vai aumentando e assim mais, até ficar bom. A matemática é a mesma coisa, você vai fazendo um pouco por dia, vai melhorando, vai pegando coisas mais complicadas e vai parando de errar nas contas. Conseguiram acompanhar? Por enquanto tá de boa, professor. Certo. Então aqui foi a revisão da derivação implícita. Agora, o que vocês querem ver? Que também sentindo dúvidas. Eu coloquei lá também no Teams os planos de ensino. Daí vocês dão uma olhada, ver se eu não coloquei nada errado. As datas de prova, mas acho que tá certo que eu peguei na aula e já salvei no PDF, acho que tá tudo certo. Vocês conferem só para desencargo de consciência. Então, acho que a mais importante dessas derivadas de funções trigonométricas é a derivada da arctangente. Então, meu y é arc
tangente de x. Isso acontece se e somente se y é um arco cuja tangente dá x. Então, a tangente de y dá x. Y é um arco cuja tangente. Então, tangente de y tem que dar x. Daí, posso escrever tangente de y de x igual a x. Tangente de y igual a x, mas meu y é função de x. Fica... Deixa eu aumentar aqui, fica melhor para escrever. Tangente de y de x igual a x. Eu derivo. Derivando. Então, fica derivada da tangente de y, regra da cadeia, vezes o y' é igual a 1. Derivada da tangente é quem? É secante ao quadrado de y de x vezes y' de x é igual a 1. Eu quero isolar meu y' de x. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que y' de x é 1 sobre secante ao quadrado de y. Mas eu quero y' é função de x. Eu não quero y' de x em função de y. Então, eu vou pegar e passar esse secante ao quadrado de y para uma função em x. Lembram lá da identidade fundamental trigonométrica? Fundamental. Quem que era? Não era seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A gente está trabalhando com a arquitangente. Quem que é tangente? Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x e secante que apareceu aqui, secante de x é 1 sobre cosseno de x. Aí a gente precisa dessas funções em y, que aqui aparece um secante ao quadrado de y. O que vai ficar? Vai ficar seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. Tangente de y é seno de y sobre cosseno de y, e o secante de y é 1 sobre o cosseno de y. A gente vai ter que relacionar a tangente com a secante. A única coisa que a gente tem é seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. Se eu dividir essa equação aqui, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1, por cosseno ao quadrado, aqui vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, vai dar uma tangente. E aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado vai dar a secante. Vou chamar isso aqui de 1. Dividindo 1 por cosseno
ao quadrado de y, temos então vai ficar seno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y é 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Aqui eu estou fazendo esses passos que quando a gente chegar à integral de funções trigonométricas, a gente vai usar esse tipo de raciocínio toda hora. Por isso que eu estou fazendo essa parte de derivadas de funções trigonométricas para ser já o começo, para quando a gente chegar à integração de funções trigonométricas já está mais tranquilo. Então a gente pega uma coisa que a gente viu, revê para fixar melhor, para a hora que for usar não ter tanta dificuldade. Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado fica tangente ao quadrado de y, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1, igual a 1 sobre cosseno secante ao quadrado de y. Então, lá na derivada eu tinha y' de x, era 1 sobre secante ao quadrado. Então, eu vou trocar o secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado de y. Quem que é o tangente de y? A gente viu lá em cima, não era o x? Que é o tangente de y é x. Tangente de y é x. Então, meu y' era 1 sobre secante ao quadrado. Y' é 1 sobre secante ao quadrado de y. Eu troco secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado de y. Fica 1 mais tangente ao quadrado de y. E a tangente de y é x. Então, fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Quem que é o y'? É a derivada do arctangente. Então, a arctangente' de x é, aqui é o quadrado, né? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Daí a Bebel perguntou lá no chat se as aulas vão ser gravadas. Eu estou gravando. A última aula eu gravei também, mas eu ainda não consegui disponibilizar ela. Vou ver se essa semana eu já disponibilizo ela. Então vamos explicar de novo. Derivada de arctangente de x. Então, eu chamo meu y é arctangente de x. Então, y é o arco cuja tangente dá x. Tangente de y é x. É a mesma coisa. Eu quero calcular a derivada da arctangente, mas eu vou pegar e derivar essa equação aqui. Então, tangente de y de x igual a x. Eu derivo. Tangente de y, regra da cadeia, derivada da tangente, aplicado na função de dentro. Y' fica y' de x.
igual a derivada de x, que é 1. Derivada da tangente é secante ao quadrado, fica secante ao quadrado de y, vezes y' igual a 1. Isolo meu y' de x, fica y' de x, o secante ao quadrado passa dividindo. Então, fica 1 sobre secante ao quadrado de y. Lembrando lá que a gente tinha da identidade fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. Eu tenho a função tangente e secante que apareceu. A tangente que eu estava derivando o arco tangente. E aqui a secante, quando eu calculei y', apareceu 1 sobre secante ao quadrado. Então, eu vou reescrever quem que é secante. Secante é 1 sobre cosseno. Para eu conseguir relacionar tangente com secante, eu pego e divido a equação fundamental trigonométrica por cosseno ao quadrado. Então, fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, é 1 sobre cosseno ao quadrado, que está aqui. Aí eu reescrevo os três termos. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. É tangente ao quadrado. O cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. Aí a gente vai voltar aqui para cima. Y' de x é 1 sobre secante ao quadrado. Então, y' é 1 sobre secante ao quadrado de y. A gente chegou que secante ao quadrado de y era 1 mais tangente ao quadrado de y. Aí a gente substitui. E quem que é tangente de y? Tangente de y é x. Então, meu y' fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que está aqui. Essa é a derivada da arctangente, é meu y'. Então, meu arctangente linha de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Esse aqui é o meu y' de x. Então, aqui eu entrei no GeoGebra. Eu vou colocar y igual a tangente de x. Essa aqui é a função tangente. Mas daí eu não quero. Eu quero calcular a inversa, eu quero calcular a arctangente. Eu vou pegar y. Y igual a function. A função tangente de x. Eu vou pegar daqui, que é meu menos π menos π sobre 2 até o π sobre 2. Daí vai ficar só essa de laranja. Aí eu quero calcular a inversa. O que é calcular a inversa? Calcular a inversa é refletir sobre o eixo y igual a x. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui. Ele vai ficar aqui. E esse pedaço aqui embaixo, eu vou refletir. Ele vai ficar aqui em cima. Então, eu vou ter y igual a arctangente de x. Então, aqui de laranja é y igual tangente de x. E de roxo, y é arctangente de x. Esse aqui é y igual a x. Aí eu coloquei aqui no
Vou colocar no PDF o gráfico de y igual a tangente, y igual a arctangente. Fica melhor eu colocar em outra página. Para a hora que eu for gerar o PDF e não ficar o gráfico cortado. Eu posso pegar também a função y. Y igual a seno de x. A função seno igual vocês viram lá no ensino médio. Uma onda, né? Eu quero fazer ela ser bijetora, então eu vou cortar daqui até aqui. Então eu vou cortar desse pedaço, do menos π até o π. Então vai ficar y igual a function seno de x menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí. Pronto. Vai lá. Aí ficou a função de verde. Aí eu quero a função arcseno. A função arcseno é refletir em cima deste eixo aqui, y igual a x. Então fica y igual a arco seno de x. Aí, ó. Um é o reflexo do outro. Então é y igual a arco seno de x de vermelho. E y igual a seno de x de verde. Vamos calcular a derivada do arcosseno. Que a gente teve. Esse foi 4. Então esse aqui é o 5. Derivada do arcosseno de x. A gente faz igual para tangente. O y é o arco seno de x. Então, y é um arco cujo seno dá x. Então, meu seno de y é x. Então, eu tenho seno do y de x é x. Eu derivo. Derivando. E tenho o quê? Seno linha de y vezes o y' é a derivada do x.
Derivada do seno é cosseno. Cosseno de y de x vezes o y' de x, a derivada do x, que é 1. Eu isolo o y. Eu isolo o y' de x, fica y' de x é 1 sobre cosseno de y de x. Se eu quiser escrever, 1 sobre cosseno de y. O que eu tinha? Eu tinha lá da identidade fundamental trigonométrica. Eu tenho que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. Eu quero isolar meu cosseno de y. Então, eu vou isolar o cosseno ao quadrado de y. Vai ficar cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Mas quem que é seno de y? Seno de y é x. Então, na verdade, fica 1 menos x ao quadrado. Tá, cosseno ao quadrado. Eu preciso do cosseno. Eu passo o quadrado para o outro lado. Eu tenho o quadrado aqui. Ele passa para o outro lado como raiz. Então, fica cosseno de y é mais ou menos 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. O cosseno. Vamos aqui para o gráfico. Aqui a gente tem o seno, né? De verde. Nesse intervalo, o cosseno é sempre positivo, não é? Lembram lá do círculo trigonométrico? Deixa eu desenhar o círculo trigonométrico aqui. Tem este. Então, aqui vai ser os cossenos, né? Os cossenos de x. Aqui os senos de x. E aqui vai ser um ângulo x. Eu estou do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Então, o cosseno é sempre positivo. Então, como y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, temos que cosseno de y é maior do que zero. Então, fica o cosseno de y é 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. A gente volta para a derivada. Voltando para a derivada, y' era 1 sobre cosseno. Y' é 1 sobre cosseno de y. Eu pego esse cosseno e jogo aqui. Então, fica 1 sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Então, meu arco seno linha de x, que é meu y' de x, é 1 sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz.
Conseguiram acompanhar esse? Acho que já é um raciocínio um pouquinho mais simples do que o do arco tangente, que eu não tenho que dividir para conseguir calcular a função arco tangente. Eu consigo isolar o y só passando o quadrado como raiz, já fica mais tranquilo. E também já é a segunda demonstração que a gente vê. Vou fazer agora explicar de novo, um pouco mais rápido. O que eu tenho? Eu tenho y é arco tangente, se o y é arco cuja tangente... y é um arco tangente de x. Então, é um y, é um arco cujo seno dá x. Então, o seno de y dá x. Então, eu tenho o seno de y de x é x. Eu derivo, regra da cadeia, derivada do seno aplicado no y, vezes a derivada do y, é igual à derivada do x. Derivada do seno é cosseno, vezes y' igual a 1. Eu isolo y', passo cosseno dividido. Então, meu y' é 1 sobre cosseno de y, ou simplesmente 1 sobre cosseno de y. Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Eu quero isolar o cosseno de y, então eu isolo o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é 1, o seno ao quadrado passa com sinal de menos para o outro lado. Então, fica 1 menos seno ao quadrado. Mas seno ao quadrado de y é x. Então, fica cosseno ao quadrado é 1 menos x ao quadrado. Eu quero isolar meu cosseno, eu tiro a potência do quadrado. Então, eu passo a raiz dos dois lados, ou passo o quadrado para o outro lado com raiz, tanto faz. Fica cosseno de y é mais ou menos 1 menos x ao quadrado. Eu pego lá o intervalo que está o seno e vejo que é menos π sobre 2 até π sobre 2. Nesse intervalo, o cosseno é sempre positivo. Então, aqui eu posso deixar só o mais. Então, fica cosseno de y é 1 menos x ao quadrado. Voltando, eu tinha aqui y' era 1 sobre cosseno. Então, fica y' é 1 sobre cosseno, tiro o cosseno, coloco raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, aí pronto, já cheguei no resultado. Y' é meu arco seno', derivada do arco seno, que dá 1 sobre 1 menos x ao quadrado. É isso, bem tranquilo. Fazer uns exercícios envolvendo regra da cadeia e funções trigonométricas inversas. Então, vamos por aqui. Meu y é um arco cuja tangente dá x ao quadrado. Eu quero calcular dy sobre dx. dy sobre dx é quem? Eu tenho arco tangente de x ao quadrado, é a regra da cadeia. Então, eu tenho a derivada do arco tangente aplicado no x ao quadrado vezes a derivada do x ao quadrado. Derivada do arco tangente não era 1 sobre 1 mais o que está ali dentro ao quadrado. Então, fica x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, fica 2x dividido por 1 mais x ao quadrado, x à quarta.
É isso. Vou pegar outra. Vou pegar... y igual a arco tangente de elevado a t. Então, meu dy dt. Vou fazer até mais devagar isso. Vou reescrever arco tangente de u. Quem é que vai ser meu dy dt? Meu dy dt vai ser o dy du vezes o du dt. O y é o arco tangente de u. Então, meu du... Não, meu du não. Deixa eu aumentar a tela. Meu dy sobre du, derivada do arco tangente de u, é 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Quem que é meu u? Meu u é e elevado a t. Derivada do elevado a t, du sobre dt, é o próprio e elevado a t. Então, voltando lá, o meu dy sobre dt era meu dy vezes o du, vezes o du sobre dt. Dy sobre du é 1 sobre 1 mais u ao quadrado. O meu du sobre dt é i elevado a t. Eu posso voltar para t. Quem que é meu u? Meu u é e elevado a t. Então, meu dy sobre dt é 1 sobre 1 mais u ao quadrado. E elevado a t ao quadrado vezes e elevado a t. Eu posso reescrever e elevado a t dividido por 1 mais e elevado a t ao quadrado. Eu multiplico os expoentes. Então, fica e elevado a 2t. 8. O y é x vezes arco seno de x. Então, meu dy dx vai ser quem? Eu tenho a regra do produto. Derivada do primeiro, 1, vezes arco seno de x, mais o x vezes a derivada do segundo. Derivada do arco seno é 1 sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Se eu quiser escrever, dy dx é quem? É o arco seno de x mais x dividido por 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. É isso, pessoal. Aí dá para ir complicando, colocar funções mais elaboradas, colocar quociente. E aí vai. Acho que tá bom de conteúdo por hoje. Aí a gente vê agora o que a gente vai ver para a próxima aula. Aqui estou naquele roteiro. Vocês viram até o capítulo 2. Aí para a próxima semana a gente pode começar o capítulo 3.
tem aqui. Ele faz uma introdução com o conceito de física, deslocamento, posição, coisas do gênero. Depois ele fala do teorema fundamental do cálculo e as duas outras versões. Deixa eu ver aqui. Depois ele deriva, ele pega uma função integra. Se vocês tentarem calcular essa exponencial de menos t ao quadrado, isso aqui não vai ser integrável. Mas ele consegue calcular, mesmo sem calcular a integral, consegue derivar. A mesma coisa para a função b. Aí depois a gente vai entrar em integrais indefinidas, que seria o inverso da derivação. Se eu derivo x ao quadrado dá 2x, a pergunta é quem que eu derivo que dá, por exemplo, x. Eu tenho que derivar x ao quadrado sobre 2 para dar x. Aí essas serão as primitivas imediatas. Aí eles falam vários exemplos dela. Potência, o ln, funções trigonométricas, exponencial, arco tangente. E depois ele dá alguns exemplos de primitivas, por exemplo, de polinômios. E até nesse vídeo 3.8, ele pega primitivas não tão imediatas, que precisa pegar e desenvolver. Por exemplo, não consigo integrar x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Mas se eu primeiro desenvolver o quadrado, fica o quadrado primeiro, menos 2 vezes segundo, mais o quadrado segundo. Aí eu consigo integrar termo a termo. Aqui é a mesma coisa, eu não sei resolver essa fração. Mas se eu dividir termo a termo por x ao quadrado sobre x ao quadrado fica 1, eu sei integrar 1. 3x sobre x fica 3 sobre x, eu também sei integrar. E aí vai. Então, acho que até essa aula 3.8 tá bom. Aqui são 5 minutos. Mais 4, 9. Mais 7, 16. Mais 7, 23. Mais 8, 31. 40. Aqui esses dois é um pouco maior. 40 mais 20. Uns 50 minutos de vídeo. Acho que ele é um vídeo assim bem condensado. Ele já vai direto ao ponto. São 50 minutos. Acho que dá para vocês assistirem. Vão conseguir aprender alguma coisa. E também não vai gastar muito tempo. Do 3.1 até o 3.8. Eu acho que tá bom para começar essas videoaulas. Aí eu vejo se eu seleciono alguns exercícios para vocês irem treinando para a próxima aula também. Essa apostila é a parte de cálculo 1 ainda? Pera lá. Aqui é cálculo volume 1, tá vendo a apostila? Ah, sim. É Entendi. cálculo volume 1. Significa que é cálculo em uma variável. Mas essa parte aqui já é integral, já é a matéria de cálculo 2. Na primeira Entendi. Até agora a gente ficou na revisão. Essa matéria que eu passei para vocês assistirem hoje já é a matéria de cálculo 2, não é mais revisão.
Entendeu? Ok, entendi. Entendi sim, obrigada. Na apostila é cálculo 1, no sentido de ser de uma variável. Cálculo 2, duas variáveis. Mas na UFO é matéria de cálculo 2. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Aí o Felipe perguntou Acho que não, professor. O Felipe perguntou se eu vou disponibilizar as anotações. Eu vou disponibilizar sim. É que essa semana passada e essa foram bem corridas aqui para mim. Mas eu creio que até o fim de semana eu disponibilizo tudo. Tudo tranquilo? Então é isso, pessoal. Deixa eu trocar aqui. Até, professor, até semana que vem. Aí eu coloquei também no... que eu vou colocar no PDF as videoaulas que é para assistirem, que é da 3.1 até 3.8. Abraço, pessoal. Muito obrigado.